lapidação de contratos aí deixam de apostar numa alta mais forte no curto prazo. O Ale, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com o Vladimir Putin, né, e que desde então já chegaram até 30 navios aqui com insumos agros aqui no Brasil. Eu depois queria trazer um pouco também da conversa que ele teve com o Zelensky, né, que ele já negou ali para o Zelensky aderir a qualquer tipo de sanção contra a Rússia, até porque a nossa relação aí comercial com a Rússia é importante, né, dos nossos fertilizantes para o abastecimento agro. Ele até citou muito sobre isso, né? A gente deixaria aí, realmente correria um risco muito grande em termos de algum tipo de sanção e ele prefere manter-se neutro, né, segundo ele, nesse sentido. Mas pegando essa conversa com o Putin aí, dos navios, dos insumos que já chegaram aqui no Brasil, eu queria entender a sua visão, né, como que você está avaliando exatamente essa relação entre Brasil e Rússia, a importância, né, desses embarques dos insumos para o nosso agronegócio brasileiro. É fundamental, a Rússia é fundamental, principalmente no que tange aos fertilizantes. Então, até esse momento, a Rússia, esse momento que eu digo, nós estamos no dia 25 de julho, finalzinho do mês de julho, a Rússia foi responsável por 1/4 das importações brasileiras, para se ter uma ideia do tamanho que a Rússia tem dentro do nosso mercado. E sem a Rússia, então, quanto de fertilizante que nós deixaríamos de comprar, e isso afeta a produtividade, afeta a oferta, afeta a qualidade. Então, nós dependemos realmente muito da Rússia nesse mercado, o agronegócio depende muito deles. Então não tem como nós colocarmos uma sanção muito complicada como os Estados Unidos está querendo fazer, mas mesmo o próprio Estados Unidos, hoje chegou um navio nos Estados Unidos com 39 mil toneladas de fertilizante. Então chegou a amônia, chegou a ureia líquida no porto de New Orleans hoje por causa de segurança alimentar também. Na última sexta-feira, a própria União Europeia declarou que vai ter que amenizar um pouco as sanções contra a Rússia, daí no caso de energia, porque depende da energia russa, 50% do diesel que a Europa consome vem da Rússia, 40% do gás natural, 40% do petróleo vem da Rússia. Então, tentativas de sanções, de embargos, chegam a ser discutidas. Agora, na prática, fica muito difícil de você implantar este tipo de medida pela dependência que os outros países têm da Rússia. E o nosso agronegócio, infelizmente, não consegue ficar sem a Rússia no mercado. Então, entendemos o ponto de vista do presidente ucraniano, ele tem total razão naquilo que ele pede, o que a Rússia está fazendo não é correto, longe de ser correto, na verdade, o aceitável a invasão, mas do ponto de vista comercial, infelizmente, a nossa dependência de fertilizante russo acaba colocando à mesa a não implantação de alguma sanção contra o país. Inclusive, esse é um ponto, né, importante para a gente trazer, né? O próprio Volodymyr Zelensky, como você falou, realmente está tentando aí, né, de qualquer forma, concluir aí de uma forma menos, talvez vamos dizer assim, que seja mais rápido, né, que traga menos consequências, traga consequências menos piores até para o próprio país, pedindo, né, que esses outros países coloquem sanções à Rússia. E o fato do próprio presidente Jair Bolsonaro falar que vai se manter neutro aí nessa situação acabou gerando também algumas repercussões, né? Aquelas pessoas mais que levam por umas questões mais políticas acabam trazendo uma grande preocupação da imagem que o Brasil pode passar perante os outros países por se manter aí até tentando trazer o diesel da Rússia. E eu queria entrar nesse ponto com você para entender a sua visão especificamente, né? O Brasil teria uma outra alternativa a não ser a Rússia? Você acredita que isso realmente poderia comprometer a imagem do Brasil, sendo que a gente está vendo até o próprio Estados Unidos chegando petróleo russo lá, e a gente está vendo a própria Europa que fez as sanções também, dependendo ainda muito da Rússia, né? Qual que é o impacto, você acredita, diplomático e comercial que o Brasil poderia sofrer, e se esse impacto ele seria até menor do que o impacto de ter uma recessão, de não ter o diesel aqui no nosso país? Paulo, essa é uma questão bem complexa. Como eu falei, temos duas questões. Uma questão humanitária, que a Rússia deve ser condenada pelo ato que ela fez. Então, se houver um julgamento, por exemplo, no Tribunal de Haia, o presidente russo tem que ser punido e pagar pela invasão, porque longe de ser o correto ou aceitável isso dali. Do outro lado, que é o lado comercial, imaginemos que commodities elas trabalham, na verdade, no balanço de oferta e demanda. E hoje nós dependemos muito de defensivos agrícolas e de fertilizantes para ter um nível de produção que consiga atender tanto a demanda do mercado doméstico quanto a demanda do mercado internacional.
Sempre que há falta de um insumo, você começa a ter perda de produtividade, então a oferta que chega no mercado é menor. Como a Rússia representa quase um quarto das nossas importações de fertilizantes, num cenário assim em que a Rússia saia completamente, nós ficaríamos sem essa oferta. Outros produtos conseguiriam substituir? Dessa maneira, não, senão o mundo estaria trabalhando com esses países. Claro que fertilizantes nitrogenados, por exemplo, qualquer país que produza gás natural consegue fazer a amônia, e a da amônia faz a ureia, nitrato, sulfato de amônio. Mas a que preço esse produto chegaria no mercado, já que você teria o principal player fora dele? Então, todo o restante do mundo, o Brasil, que é um dos maiores compradores do mundo de fertilizantes, a Índia, outro gigante na compra de fertilizantes, move muito o mercado, todos teriam que concentrar-se, por exemplo, no Oriente Médio ali, Oman, Catar, para comprar esse fertilizante, e o preço tem que subir para racionar essa demanda. Então nós já teríamos uma aplicação menor de fertilizantes aqui no Brasil, reduzindo a oferta e aumentando o preço. Hoje nós estamos vendo o leite a R$ 9, R$ 10 o litro, é um período sazonal, onde há uma oferta menor de gado no mercado, então ração também muito cara, então é normal acontecer uma alta do preço do lácteo agora. Então imagine que nós não tenhamos fertilizantes, não conseguimos produzir a mesma quantidade de milho, a quantidade de algodão para fazer o caroço do algodão, de soja para fazer o farelo de soja. A que preço vai a ração que é utilizado para a vaca poder se alimentar e produzir o leite? O óleo de cozinha que nós compramos no mercado, que hoje já está a 7, 8, 9 reais ali a embalagem, para quanto que vai esse óleo de soja para preparação de alimentos? Então essa é uma conta que nós temos que fazer, porque por mais que a Rússia esteja lá, qualquer sanção que proíba a comercialização desses produtos, ele afeta a produtividade e a oferta de outros produtos no mercado. E num momento que nós estamos com a inflação aí em máximas históricas, nós não temos o luxo de decidir embargar o principal fornecedor de um produto que é essencial para a produtividade agrícola no Brasil. Então, do lado diplomático, deve ser pago da maneira que a lei manda, mas do lado comercial nós dependemos, então nem podemos cogitar a possibilidade de sancionar o principal fornecedor nosso de fertilizantes, de adubos. Acho que a Débora tem pergunta, né, Débora? Isso. Ale, eu vi que houve um aumento, né, para esse mês de 30% do frete marítimo entre Brasil e Ásia. Eu queria entender do teu ponto de vista, como que isso impacta o nosso mercado aqui? A gente tem a Ásia lá como grande, né, cliente nosso, e agora esse frete ficando 30% mais caro, ou seja, é o repasse ali para a ponta mesmo, para o cliente, ou é a queda realmente das exportações da gente aqui? Como que isso impacta? Aqui nós temos que separar dois mercados, Débora. Temos o mercado de containers. Esse ele teve uma queda, voltou a subir agora no curto prazo. E as commodities que são transportadas por containers é mais o café, o açúcar branco, que é negociado em Londres, o algodão também, que é transportado. Esse teve uma alta, e o frete por carga seca a granel, que é soja, milho, trigo, próprio fertilizante, esse trabalhou em baixa agora. Nós estamos com valores já a níveis de pré-pandemia. Sempre que um comprador, vamos usar a China como exemplo, ela vai fazer uma cotação para aquisição, para originação desses produtos, ela vai usar os formadores, os referenciais para formação de preço, para ver qual que é a origem mais barata. Então, no caso da soja, ela vai comparar o preço da soja nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina. E esse preço é composto pela cotação da Bolsa de Chicago, por um prêmio de exportação nessas origens, aí cada origem tem o seu prêmio de exportação, e o frete internacional dessa origem até a China, onde ela faz o que nós chamamos de custo de originação, custo de reposição, ou o termo em inglês é chamado de replacement. Sempre que os Estados Unidos estiver mais barato do que o Brasil, a China vai comprar lá nos Estados Unidos, e o nosso prêmio de exportação tem que reduzir, tem que cair essa cotação para atrair o comprador. Então, no caso de um frete aumentando bastante, inviabilizando a nossa exportação para a China, esse prêmio terá que trabalhar para compensar essa alta do frete e poder continuar atraindo o comprador para cá. Como o produtor ele não é formador de preços, ele é tomador de preços, esse encarecimento da logística vai fazer o produto dele ficar mais barato lá no interior, então ele tem que vender mais barato a soja, mais barato o milho.
No caso do trigo, daqui a pouquinho o trigo chega nosso no mercado, mas nós importamos trigo também. Se o frete tem uma alta, o preço de paridade de importação, que é o custo de Bolsa de Chicago, prêmio nos Estados Unidos ou na Argentina, e o frete até o Brasil, acaba deixando o produto mais caro para os moinhos que processam esse trigo e fazem a farinha de trigo para a preparação de alimentos. Então, o frete é um componente muito importante na competitividade dos países. Sempre que ele sobe, o produtor recebe menos pelo produto dele devido ao custo de logística.